E nesse vídeo vamos dar uma olhada em três protocolos, o SNMP, o DNS e o RUIS. Não necessariamente eles estão interligados como os vídeos anteriores, que por exemplo, o IMAP, o POP3 e o SMTP, eles eram protocolos interligados por conta do e-mail e anteriormente eram todos protocolos de acesso a servidor. Esses caras eles são bem dispersos, mas são protocolos extremamente importantes. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje vamos dar uma olhada nesses três protocolos, como eles funcionam por cima e como eles podem ser atacados ou explorados para algum tipo de invasão. E antes disso, eu queria te convidar a dar uma olhada na descrição, porque nela temos o Python para Hackers, o nosso curso que tem como objetivo te ensinar a desenvolver suas próprias ferramentas em Python. E todos esses protocolos que estão aqui, eles estão também lá no Python para Hackers. Eles foram explorados de alguma forma, foram criadas ferramentas que de alguma forma explorassem alguma coisinha desses protocolos que eu vou apresentar hoje para você. Começando pelo SNMP, ou Simple Network Management Protocol. Ele é um protocolo padrão da internet para gerenciamento de dispositivos de rede IP. Dispositivos que normalmente suportam o SNMP incluem roteadores, computadores, servidores, estação de trabalho, impressoras, racks modernos e assim por diante. E o que esse cara faz, Afonso? Essa daqui é uma imagem que está no meu TCC, por exemplo, e basicamente eu tenho um servidor SNMP que comporta e que possibilita que eu envie comandos remotos para diversos dispositivos. Então, se eu quiser reiniciar um roteador dentro de uma rede SNMP, eu posso fazer isso tudo por meio do meu servidor. Além disso, o meu servidor ele fica ouvindo a todo momento para saber como que os meus dispositivos estão se comportando. Se, por exemplo, o meu servidor cair, eu vou conseguir saber por meio do meu gerenciamento SNMP, porque ele vai dar lá para mim que o servidor está offline. Se o meu hack ele tiver com uma temperatura muito alta e ele tiver algum dispositivo que meça essa temperatura, é óbvio, essa temperatura ela pode ser enviada em tempo real ou com o mínimo de delay possível para o meu servidor de SNMP e ele vai fazer essa verificação. E, por exemplo, se a temperatura estiver muito alta, eu posso pedir que um ar-condicionado seja ligado, supondo que esse ar-condicionado está ligado na internet e suporta o SNMP. E basicamente aqui a gente vê que todo dispositivo ele tem as definições de gestão, então ele é configurado para um determinado ponto e ele tem as definições de base de dados. Cada dispositivo ele tem uma MIB, que é basicamente um banco de dados que fica dentro de cada dispositivo, que basicamente o que acontece é, se o meu switch ele desliga do nada, as informações dele ficam armazenadas dentro dessa base de dados. E quando ele ligar de novo, ele vai enviar todos esses dados para o meu servidor de gestão, né? Ele vai enviar isso tudo lá para o meu server SNMP. Então, cada dispositivo ele tem uma micro base de dados dentro dele que é chamada de MIB. O SNMP ele pode ser explorado de diversas maneiras. Ele é um dos protocolos que mais pode ser explorado, acredito eu, porque ele é muito abrangente, ele tem muitas versões e ele é suportado por vários dispositivos de várias marcas diferentes. O servidor SNMP mal configurado, por exemplo, ou com versões desatualizadas, ele pode retornar informações completas do servidor ou dos seus dispositivos, como, por exemplo, como que está a partição de HD, como que ela está configurada. Então vamos supor que um servidor SNMP está mal configurado ou desatualizado. Eu simplesmente posso fazer um request para ele com uma comunidade aberta, se ele tem uma comunidade aberta, e ele me responder várias informações como quais processos estão rodando na máquina, quais IPs estão conectados àquele servidor, quais são as rotas daquele servidor, quais são os agentes, quais são os dispositivos conectados àquele servidor SNMP, e os IPs deles, como que está particionado o HD e assim por diante. Além do que, com alguns exploits, algumas tentativas de invasão ou conseguir a invasão por completo, eu posso fazer comandos nesses dispositivos. Então ele tem diversas falhas e ao longo dos anos muitas possibilidades foram criadas e também fechadas, corrigidas, e essas possibilidades vão do reconhecimento e interceptação de informações até o controle da comunidade ou dos dispositivos.
podendo então, por exemplo, invadir uma rede SNMP e controlar todos aqueles dispositivos. Então, se você invade uma rede SNMP, por exemplo, se você invade um servidor, você pode desligar todos os dispositivos ou simplesmente você pode interceptar essas informações, escrever novas informações, ou quem sabe até mesmo colocar um dispositivo infectado dentro dessa rede SNMP e tentar causar algum dano por meio desse dispositivo de ponta, tá? Ponta na comunicação, estou dizendo. Então, é válido pra caramba que você dê uma pesquisada no SNMP e nas suas possibilidades, porque é muita coisa para falar num vídeo só, mas eu já dei uma abrangência geral para você, beleza? O DNS é um outro protocolo muito conhecido e muito utilizado. A gente usa o DNS todo dia navegando na internet e nem se dá conta disso. Ele é o Domain Name System e é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou uma rede privada. E eu coloquei um exemplo de IP que não existe, porque IP é só numérico e eu coloquei o X ali, né, para simbolizar. E basicamente eu estou dizendo ali que esse é o IP do site.com. Então quando você acessa o google.com, você não está acessando o google.com, você está acessando um IP. Né, um IP na porta 80 ou um IP na porta 443. Só que é muito difícil que você tivesse que decorar IPs, até porque alguns IPs eles mudam a todo momento. Não significa que a Google tem apenas um IP para ser acessado google.com, né? Eles têm vários IPs. Então, para isso, foi desenvolvido o protocolo DNS, onde você digita google.com e ele te direciona para um IP, né? Ele te direciona para um melhor IP naquela situação. E mais ou menos é assim que funciona uma hierarquia do DNS. É claro que essa hierarquia ela está muito pequenininha. Na ponta, a gente tem o server root, que é o servidor de name servers que cuida de tudo isso, e aí a gente vai decrescendo. Por exemplo, ali no .com, a gente tem google.com. O google.com ele tem o maps.google.com. Então olha só a hierarquia do DNS. O maps.google.com está dentro do domínio google.com. Esse domínio google.com está dentro do .com e esse .com está dentro do domínio do root. Então é uma hierarquia e essa hierarquia se alastra por toda a internet. No caso, o nosso registro .com.br, o nosso .com.br está dentro do .com e esse .com está dentro do root. Então quando você cria um site, por exemplo, youtube.com.br, ele está dentro do .com.br, dentro do .com e dentro do root. E essa hierarquia não é difícil de ser entendida, tá? É bem tranquilo, ela é bem facinho dessa forma mesmo, e basicamente é assim que o DNS se comporta e que ele configura suas coisas. Então sempre que você vê um site, começa a anotar isso, que é importante para que você consiga fazer alguns tipos de verificações. E o DNS, ele tem muitas falhas e tudo também depende dos seus servidores. As empresas grandes como Google, Microsoft, etc., elas possuem servidores de DNS próprio. O seu provedor de internet com certeza também possui um servidor de DNS próprio, isso para que as resoluções desses nomes sejam muito mais fáceis. Então, quando você tem um servidor de DNS dentro do seu provedor de internet, por exemplo, a resolução daquele IP ela é mais rápida, significadamente mais rápida, né? Então, se você usa o DNS da Google, que é o 8888 ou 8844, ou da Cloudflare, que é 1111, basicamente essa resolução ela é mais lenta, porque ela tem que acontecer por meio de DNS públicos. Agora, quando o seu provedor de internet ele tem um DNS dentro dele, olha só a velocidade que é para fazer a resolução. Ele não precisa sair da rede do seu provedor para ir lá na Google buscar qual é o IP do site do zezinho.com.br.brasília. Ele não precisa disso. Ele basicamente vai até a parte ali do router board do seu provedor de internet e ali mesmo ele já resolve esse domínio. Então, geralmente as grandes empresas possuem servidores de DNS próprios e isso pode causar uma dor de cabeça gigantesca, porque se esses servidores eles forem mal configurados, é problema na certa. Você pode digitar lá para acessar google.com, por exemplo, e aquele servidor de DNS te direcionar para um site idêntico ao google.com, mas que na realidade é um site falso que tem como intuito roubar suas informações. E esse tipo de ataque ele ocorre demais. Além disso, a gente tem o DNS poisoning também e outras possibilidades. Se você já acessou o seu roteador da sua casa, por exemplo, você pode ver que nas configurações dele
existe uma opção de DNS. Se você colocar um DNS falso, ou, por exemplo, um DNS de phishing, e você tentar acessar um site de banco, por exemplo, é muito provável que você vai cair num site falso do banco. Então o DNS ele é muitíssimo utilizado para esse tipo de coisa. Além do que você pode tomar comandos de diversas redes por meio do DNS. Ultimamente aconteceu, se eu não estou enganado, com a Microsoft. A Microsoft teve um problemão com o DNS ultimamente aí, e foram várias falhas, uma em seguida da outra, e basicamente esse DNS também você deve pesquisar mais a fundo, mas duas práticas muito conhecidas são o DNS Spoofing e o DNS Poisoning. O DNS Poisoning a gente já fez vídeo aqui no canal há muito tempo atrás, mas ainda é um vídeo que explica certinho como funciona essa técnica. O Ruiz, ele também é um protocolo e, bem, olha só, não tem bem como eu vou explorar um Ruiz, tá? Então, o Ruiz ele vai ficar só nesse slide mesmo, ok? E basicamente funciona da seguinte maneira aqui, tá? O Ruiz ele é um protocolo da pilha TCP/IP específico para consultar informações de contato e DNS sobre entidades na internet, né? Então, uma entidade na internet ela pode ser um domínio, tá? Ou ela pode ser um endereço de IP ou um AS. Um AS é como se fosse um provedor de internet. Um provedor de internet, por exemplo, ele pode ser considerado um AS, porque ele distribui IPs para as outras pessoas, tá? Então, site.com, se eu fizer uma pesquisa no Ruiz sobre site.com, eu vou encontrar provavelmente quem é a empresa dona do site.com, quando que ele foi criado, quando que esse domínio expira, quando que foi a última atualização dele e outras informações. Então o Ruiz ele é um banco de dados de pesquisa de entidades responsáveis por um domínio IP ou por um bloco de IPs, tá? Ou por um AS também. Então o Ruiz ele não tem muito como ser explorado, ele é realmente uma base de consulta, mas é um protocolo extremamente importante para a segurança da informação e também na área de coleta de dados, quando a gente vai para o footprint e para o fingerprint de um processo de pentest, por exemplo. E, novamente, eu reforço que no Python para Hackers a gente dá uma olhada nesses todos os protocolos, tá? Então a gente passa por eles, a gente desenvolve ferramentas para esses protocolos, para tentar explorar alguma coisa nesses caras, automatizar alguma coisa nesses caras que façam o processo ficar muito mais fácil, mais rápido e mais preciso, beleza? Então dá uma olhada aqui na descrição que além desse curso a gente tem o Segurança na Informação e Hacking 1 e 2, cursos básicos que tem como objetivo te introduzir na área de segurança da informação. Então é isso, muito obrigado, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu e até mais!